bom dia. Estamos aqui mais uma vez para trazermos para os nossos alunos um conteúdo de matemática, que é equações literais do primeiro grau na incógnita X. Que vocês possam fazer uma visita no nosso canal do YouTube, que é SME Capistrano, ok? Então, equações literais. Como o próprio nome diz, são equações que envolvem letras, ou seja, precisamos estar familiarizados com a álgebra. E o que é álgebra, professor? Álgebra nada mais é, tocando em miúdos, meio uma síntese geral, é a matemática do desconhecido, certo? Eu não conheço o valor de determinada equação, ou de determinado número, eu vou substituir por letras. Exemplo de equações literais aqui, ó. Exemplo 1, nós temos 3ax igual a 9, certo? Literais porque, ó, temos duas incógnitas, mas é na incógnita o quê? X, quando nós formos resolver. Segundo exemplo, 2a menos ax igual a bx. É um outro exemplo de equação literal. Terceiro exemplo, px menos 1 igual a p ao quadrado. É um outro exemplo de equação literal. Professor, como resolver essas equações? É o próximo passo. Como resolver uma equação literal do primeiro grau com uma incógnita? Ou seja, qual incógnita, professor? O tema da aula é na incógnita X. Diz assim, considerando X a incógnita, resolver a equação. Ou seja, vamos resolver a equação com a incógnita X. E o que é isso? Como vocês já sabem, resolver uma equação na incógnita X é colocar o X em evidência, ok? Então aí, ó, eu tenho no primeiro membro 8x mais 7a igual a 2x mais 25a. Então, vamos isolar o x, ou seja, colocar o x no primeiro membro da equação. Daí eu tenho 8x. Ainda tem algum x que eu possa colocar aqui? Tem. Temos quem? 2x. Ele está do outro lado positivo, ele pode vir para o primeiro membro negativo, certo? Ok? Igual. Conservamos no segundo membro 25a. O 7a está no primeiro membro positivo e vai para o segundo, o oposto, vai negativo. Agora sim, temos a seguinte equação organizada. 8x menos 2x igual a 25a menos 7a. Daí eu vou ter o quê? 8x menos 2x, 6x, que será igual 25a menos 7a. Fazendo essa subtração, encontramos 18a. Agora, isolando a incógnita x. Por quê, professor? Porque eu tenho que 6x é igual a 18a, mas eu não quero 6x, eu quero apenas um x, tá certo? Então, x será 18a dividido por 6. Portanto, x procurado é 18 dividido por 6, 3a. Ok? Então, x igual a 3a. O segundo exemplo, também ainda na incógnita x, vamos resolver a seguinte equação. 3 que multiplica mx mais n menos 2mx igual a 5n. Então esse 3, como ele está colocado em evidência, o que acontece? Tudo que está aqui dentro será multiplicado por 3. Daí eu tenho 3 que multiplica 3mx, então vai dar 3mx. Joguinho de sinais, positivo e positivo, positivo. 3 vezes n, 3n, menos 2mx igual a 5n. Tranquilo, agora vamos só organizar os x e os n. 3mx menos 2mx. Vou colocar aqui para ficar melhor para vocês entenderem. Será igual a 5n.
O 3 eu vou mudar ele de membro, ele está no primeiro membro positivo, vai para o segundo membro da equação negativo. Agora eu vou fazer essa diferença que eu poderia ter feito direto aqui, tá certo? 3mx menos 2mx. Sobra quem? mx. Ah, professor, sobra 1mx. 1 é implícito, não precisa aparecer, beleza? Será igual 5n menos 3n. Resultado, 2n. Então, mx é igual a 2n. Mas eu quero saber o resultado dessa equação, o valor de x. Então, x será 2n dividido por m. Só que aqui, pessoal, achei o valor de x. Eu tenho que fazer uma pequena observação, tá certo? Por quê? Porque eu tenho uma incógnita no denominador. E essa incógnita no denominador, ele não pode assumir, sob hipótese alguma, o valor zero. Por quê? Não podemos ter o zero no denominador porque nós chegamos numa indeterminação matemática. Daí, o conjunto solução vai ser 2nm com m diferente de zero. Por que esse m tem que ser diferente de zero? Porque se ele for igual a zero, nós vamos chegar numa indeterminação matemática e não conseguimos fazer divisão por zero. Ok? Então esses foram os dois exemplos. Agora, dando continuidade após a resolução dos exemplos, vamos resolver o exercício 1 da página 146 do nosso livro didático. Sendo x a incógnita e supondo que os resultados representem números reais, resolva as seguintes equações literais no conjunto R, no conjunto dos reais. Então temos a seguinte equação, no item A. 5bx mais 2a igual a bx mais 3a. Como ele quer que nós viemos resolver na incógnita x, então vamos organizar. Eu tenho 5bx. No segundo membro eu tenho um bx, ó. Posso trazer ele para o primeiro membro. Ele está positivo, vai vir para o primeiro membro negativo. Igual. 3a não mudou de membro. O 2a, ele está positivo, vai para o segundo membro negativo. Agora eu tenho tudo organizado. As incógnitas A no segundo membro e o x com B no primeiro. Daí eu vou ter 5bx menos bx. 5bx menos bx, resultado 4bx. Igual 3a menos 2a, sobra apenas a. Então, isolando o x, que é o que eu quero saber, x será a. 4b está multiplicando, passa para o segundo membro, dividindo. Pronto, chegamos na solução. X igual a sobre 4b. Levando em consideração, segundo o exemplo que nós tínhamos visto, no caso do conjunto solução, vai ser o seguinte, pessoal. A solução é a sobre 4b com b diferente de zero. Ah, professor, por que que o b vai ser diferente de zero? Porque se o b for zero, 4 vezes zero é zero. E vamos chegar numa indeterminação matemática, não podemos dividir por zero. Ok? Agora vamos para o item B. Também uma equação literal, né? Como a questão já havia colocado. Eu tenho 3 que multiplica ax mais b igual a 2 que multiplica ax menos b. No primeiro membro eu tenho o 3 em evidência e no segundo o 2. O que é que nós vamos fazer? Esse 3 multiplica tudo que está sobre os parênteses, entre os parênteses. Então, 3 vezes ax vai dar 3ax. Positivo e positivo, positivo. 3 vezes b, 3b. Igual.
No segundo membro, vamos fazer o mesmo. Tudo que está entre os parênteses, vou multiplicar por 2. 2 vezes AX dá 2AX. Ó, joguinho de sinais. Positivo e negativo, negativo. 2 vezes B, 2B, ok? Agora vamos só organizar. Ó, 3AX. Tem 2AX no segundo membro, vai vir para o primeiro membro negativo, 2AX, igual, menos 2B, 3B está no primeiro membro positivo, vai para o segundo negativo. Agora eu tenho 3AX menos 2AX, sobra apenas AX, igual. Sinais iguais, conserva-se o sinal, soma-se os algarismos. Mesma regra serve para as equações literais. Então, 2B mais 3B, resultado 5B. Ou seja, AX é igual a menos 5B. Isolando o X, nós temos que X será igual a menos 5B dividido por A. Conjunto solução. Conjunto solução. Solução é essa. Menos 5B sobre A. A observação que devemos fazer com A diferente de zero. Pois, quando a gente vem dividir por zero, indeterminação matemática. Daí a solução é menos 5B sobre A com A diferente de zero. Dando continuidade à resolução das questões do livro didático da página 146, vamos para a questão 2. Qual é o conjunto solução da equação 6hx mais 14 igual a 18 mais 2hx, em que x é a incógnita? Então, temos aqui a equação, vamos para a resolução. Para resolvermos ela, vamos adequar as incógnitas só de um lado da equação. Eu tenho 6hx. No segundo membro eu tenho 2hx. Está positivo, vai vir para o primeiro membro negativo. Igual a 18 permaneceu no segundo membro, então não altera nada. 14 está no primeiro membro positivo, vai para o segundo negativo, então menos 14. Aqui eu tenho 2hx menos 6hx menos 2hx. Então eu tenho 4hx igual 18 menos 14, 4. Isolando o x, vamos ter x será igual a 4 sobre 4h. Por que 4h, professor? Pois ele está multiplicando no primeiro membro, vai para o segundo, dividindo. Ah, professor, já é a resolução? X igual a 4 sobre 4h? Não. Portanto, por que não, professor? Porque eu posso simplificar, pessoal. Como assim? Posso dividir o primeiro e o segundo, o numerador e o denominador, por 4. 4 dividido para 4, 1 sobre 4h dividido para 4, sobra só o h. Agora sim, está bem simplificada e o conjunto solução vai ser 1 sobre h, com h diferente de zero, ok? Porque se o h for zero, vamos ter uma indeterminação matemática.